Alguém já te disse que a decisão é tua? Que quem decide é você? E que você tem o direito de decidir o que acontece na tua vida? Alguém já te disse isso? Mas você tem. Você tem o direito de decidir o que acontece na tua vida. Um pouquinho antes de eu viajar, em maio, eu li, foi no dia 9 de maio, eu li que um cientista e professor universitário australiano, aos 104 anos de idade, ele viajou para a Suíça para realizar o suicídio assistido de forma legal. Vou repetir para vocês, se vocês não entenderam, se alguém não ouviu. É um cientista e professor universitário australiano que aos 104 anos de idade, ele viajou para a Suíça, onde ele realizaria o suicídio assistido de forma legal. Ele tomou, né, um sedativo e 1 minuto depois ele estaria morto. O nome dele, eu não vou falar o nome dele, porque a gente nunca sabe aonde esse áudio vai chegar. Então eu vou trocar o nome dele e vou usar o nome do Davi. Davi, Davi, eu preciso usar o nome de alguém, Davi, eu vou usar o teu. Eu podia falar que era João, mas aí fica meio... Então eu vou usar o teu nome, Davi. E vou dar tipo de uma traduzida no sobrenome. Então o nome dele é Davi Tudo de Bom. Tá? Davi Tudo de Bom. E isso tudo estava programado para o dia 10 de maio. E com certeza, eu tenho certeza que nesse momento, ele deve estar lamentando muito a decisão dele. A decisão foi tomada, mas eu tenho certeza que nesse momento ele está lamentando, porque a decisão foi dele. O sócio da clínica, um dos sócios da clínica, lá na Suíça, onde ele foi para cometer esse chamado suicídio assistido, ele deu a seguinte declaração, que era uma atrocidade, o governo da Austrália não permitir que o cientista cometesse o suicídio assistido no seu país. Quer saber o nome da clínica onde o Davi Tudo de Bom foi para cometer o chamado suicídio assistido? Espírito Eterno. Espírito Eterno. Esse é o nome da clínica. Eu estou dando uma traduzida nos nomes, tá? Parece brincadeira, né? A gente fala essas coisas assim, coloca, parece que é brincadeira. Só pode ser brincadeira, né? A filha do Davi, ela foi até o aeroporto com os 2 filhos, né? Levou os 2 filhos, então tinha a foto da família, ela, os 2 filhos, o pai, né? O Davi sentado, e eles todos sorridentes, se despedindo dele, porque ele estava viajando para cometer o suicídio assistido. E ela deu uma declaração, ela disse assim, que embora ela sentisse dor, era o melhor para o pai,
pois ele estava sofrendo. Ele não era portador de nenhuma doença, ele não tinha nenhuma doença terminal. A única coisa que ele tinha eram 104 anos de idade. E por conta desses 104 anos de idade, ele não podia mais dar aulas. Então a universidade pediu para que ele se aposentasse, até por respeito a ele, para ele não ter que se locomover pelo campus, entrar nas salas e etc., que isso já estava demais para ele aos 104 anos de idade. Mas ele estava sofrendo. E aí, lendo isso e refletindo um pouco disso, a única coisa que me veio à mente foi como Deus deve ter ficado triste com o Davi, né? Que tristeza não deve ter sido para Deus a decisão que o Davi tomou com a sua própria vida. E aí eu me lembrei também da história de Lázaro e do rico. Não sei se vocês se lembram. Lucas 16, 19. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler. Mas se quiserem acompanhar, está em Lucas 16, a partir do 19. E lá, Lucas 16, 19, ainda estou ouvindo as páginas virando. Enquanto tem página virando, o povo não achou, né? É o que dizem. Agora, vamos lá. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você não se lembra, nós temos hoje Abraão e os profetas. É a nossa Bíblia. É a nossa mensagem. Agora pensa no seguinte. Pensa o Davi chegando no inferno e vendo que sua decisão tão racional, tão inteligente, verdadeira
e ainda apoiada por vários dos mais conceituados cientistas e por pessoas teoricamente inteligentes, né? Essa decisão estava errada. Ainda mais que todos os anos de estudo dele, pesquisas, conhecimento científico e por aí afora, não vão poder ajudar em nada a decisão estúpida que ele tomou. Será que o pensamento dele é algo do tipo: xiii, errei. E aí? Se eu pudesse falar com ele antes dessa decisão dele, eu diria para ele o seguinte: Davi, falta pouco. Tenha paciência. Faz a coisa certa, cara. Espera e aproveita o tempo de espera para aceitar Jesus como teu Salvador. Se você fizer isso, Davi, você vai conhecer maravilhas que jamais pôde imaginar, cara. Nem tão pouco estão descritas nesses montes de livros humanos que estão por aí. Não estão escritas ali. Também, ninguém vai poder te contar, Davi, porque não é permitido aos que já se foram que nos digam como é. Deus fez a terra, o universo e tudo que nele há a partir do nada. Imagina o que ele não pode te mostrar. Pensa no que ele não pode te mostrar. É só ter paciência, aceitar Jesus como teu Salvador. Não é difícil. Você foi capaz de aprender tanta coisa. Você foi capaz de ensinar tanta coisa. Você acha que você não é capaz disso? É só tentar. Tenta. A decisão é tua, Davi. Muda. Não sei se adiantar, né? Mas fica assim. Que lição a gente pode tirar dessa decisão dele? E de tantos outros Davis pelo mundo afora. Por que será que nós temos tanta pressa de fazer o que é errado? Por que será? Por que será que é tão difícil para o ser humano aceitar algo tão simples como a existência de Deus? O seu amor para conosco, seu Filho Jesus como nosso único Salvador. Por que será que é tão difícil às vezes o povo aceitar isso? Por que será que queremos sempre tomar as decisões que cabem a Deus? A pergunta é: e você? Qual foi a decisão errada ou a última atitude incorreta que você tomou nos últimos tempos? Será que não dá tempo de corrigir aqui? Lembra, hein? Nós ainda estamos aqui. Acho que dá, né? Só depende de quem? De quem é a decisão? A decisão é nossa. Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos mudar. Nós podemos tomar a decisão correta, nós temos essa escolha. Nós podemos mudar o nosso rumo. Se não fosse possível isso, não faria sentido nós estarmos aqui. Cada um já nasceria com uma etiquetinha grudada, esse vai para a direita, esse vai para a esquerda, esse vai para cima, esse vai para baixo, esse vai para um lado, vai para o outro. Isso não é verdade. Né? Existe um alvo, um caminho único, e você pode escolher. O que vai acontecer aqui, enquanto você está caminhando na direção desse alvo, é outra história. Mas ainda assim o alvo está lá. É só seguir em direção a ele. Outro dia eu ouvi que o mal está ganhando do bem de 7-1. Fora o olé.
E o pior é que essa afirmação não está tão incorreta assim. Basta a gente pensar em tudo que está acontecendo, né? E refletir se não há um certo fundo de verdade nisso. Mas a grande questão é, você quer estar com quem? Com quem está ganhando de 7-1? Ou seja, com o rico e o Davi? Que ambos eram bem-sucedidos, com dinheiro, prestígio, aceitação? Ou você prefere ir para o mesmo lugar que o mendigo foi? O grande problema, quando a gente pergunta isso, o grande problema que existe com essa decisão, é que nós confundimos as coisas. A grande maioria confunde totalmente as coisas. Confunde essa pergunta com quem você quer estar ou o que você quer ter, com aquilo que o rico tinha. Como se por acaso o fato de eu aceitar ou de eu tomar a decisão correta, isso me tiraria tudo aquilo que o rico teve ou tudo aquilo que o Davi teve. Riqueza, aceitação, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem verdade nenhuma aí. Porque o fato de eu aceitar a Jesus não significa que eu vou passar dificuldade, ou que eu não vou ter as coisas que eu mereço. Ao contrário, significa que além de poder ter tudo isso, eu vou ter muito mais depois. Eu vou ter aqui e depois daqui. Enquanto que aqueles que não aceitam só têm aqui, depois fica esmolando uma aguinha na ponta do dedo, porque está sofrendo. E não tem nem aguinha na ponta do dedo. Por quê? Porque a decisão foi errada. A decisão não foi certa. Nenhum que aceita Jesus como Filho único de Deus e seu Salvador, é privado daquilo que possa ter. Não existe privação, ao contrário, não é isso. E ainda por cima, se tomar essa decisão, a decisão correta, ele ainda vai poder desfrutar de tudo o que Deus tem para ele na eternidade. As nossas decisões, as decisões que tomamos aqui, definem o que acontecerá com a gente lá na frente. E não tenham dúvida disso. Tudo o que decidimos define o que acontece com a gente. É por isso que nós precisamos repensar quais são realmente os nossos valores. Quais são os valores que nós estamos permitindo em nossos lares e círculos de amizade? Que valores e verdades nós estamos aceitando e permitindo que entrem em nossos corações? Quais são as verdades que nós estamos aceitando? As mesmas verdades que Davi aceitou, que o Davi aceitou? Um cara estudado, pós-graduado, um professor universitário, responsável pela formação do caráter e do pensamento de milhares de outros alunos, de milhares de outras pessoas. E aí ele toma uma decisão dessa. Quantos ele não carregou com ele? Quantos você quer carregar com você? Quantos você quer levar com você?
A tua decisão vai fazer isso. O que você decide? A gente precisa vigiar. Nós precisamos vigiar o tempo inteiro. O que nós estamos aceitando como valores? O que nós estamos permitindo dentro dos nossos lares, dentro dos nossos círculos de amizade e por aí afora? O que é? Se nós morrermos antes ou na volta de Jesus, obrigado, nós precisamos estar prontos para ser escolhidos. Não adianta depois ficar olhando para lá e falando, eu queria estar aí, ó. Não funciona assim. Está escrito, não funciona assim. E se está escrito que não é assim, não é assim. Não adianta você querer mudar isso. Não adianta você pegar livrinhos escritos aí por homens que conhecem a própria vida e falar assim, não, fulano escreveu tal coisa. Não funciona. Esquece. Não é assim. Nós não podemos correr o risco de cometermos uma bobagem ou de tomarmos uma decisão equivocada que põe em risco a nossa eternidade ao lado de Deus. Ou você acha que você pode? Você acha que você pode tomar uma decisão dessa? Não importa qual seja a idade, não precisa esperar até 104 anos igual o Davi, não. Nós não podemos permitir, nós não podemos tomar uma decisão dessa. Eu sinceramente gostaria de encontrar com todos vocês ao lado de Jesus. Amém. Com todos vocês e com todos aqueles que Deus um dia permitiu que eu conhecesse. Eu gostaria. Se Ele me conceder essa graça, é algo que hoje, eu não consigo imaginar e eu não consigo descrever para vocês. E qualquer coisa que eu fosse capaz de tentar descrever para vocês o que é, talvez vocês não conseguissem entender. Por quê? Porque eu não conheço e vocês também não conhecem. E se eu não conheço e vocês não conhecem, nós não conseguimos, quantificar. Agora, uma coisa eu sei, é algo tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que nada vai conseguir me tirar dessa direção. E nada pode conseguir tirar nenhum de nós dessa direção. E as nossas decisões não podem influenciar a que ninguém saia dessa direção. E quando nós vemos decisões erradas, nós temos que alertar para que ninguém se desvie dessa direção. Porque quem decide quem é? Somos nós. Eu espero vocês lá, se Ele assim me permitir. Eu espero cada um de vocês lá. Amém? Amém. Uma boa semana a todos. Que essa semana seja repleta do amor de Deus em nossos corações e em nossos lares. Amém? Tenham todos uma boa semana.